que está rolando aqui no meu browser, né? É uma simples animação de digitação que você deve ter visto em qualquer outro tutorial, que tem vários aí pela internet. Mas nessa eu estou utilizando um conceito muito legal de JavaScript para fazer essa animação, que é a recursividade. Se você não entende esse conceito, vamos codar junto e você vai ver como que funciona. Então, fica aqui comigo, já se inscreve aqui no canal para dar aquela força e bora pro vídeo. Pessoal, e antes de a gente começar, eu quero deixar um recado para vocês, tá? Eu criei um treinamento que é o Dev Initio, que é para pessoas que estão começando nesse mundo da programação. Se você precisa aprender HTML, CSS, JavaScript e entender exatamente o que a gente está fazendo agora aqui, tá? Conseguir criar os seus próprios scripts, criar suas próprias soluções, o link do treinamento está ali na bio. Eu consegui um preço bem legal para essa turma, para você que está começando. Beleza? Vamos lá para o vídeo então. Fala pessoal, seja Marcos que está aqui com vocês. Então vamos lá, olha só. Essa animação vocês estão vendo que ela está rolando bem rápida, né? Mas fui eu que diminuí o tempo de execução dela para ela ficar veloz assim. Mas a gente pode dar um tempo maior para ele digitar mais passo a passo, tá? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo agora. A gente vai codar essa função. Vocês já devem ter visto aí biblioteca. Geralmente o pessoal usa biblioteca para fazer esse tipo de animação, tá? Para fazer essa animação. Dá uma olhada, eu não simplesmente faço apenas uma frase. Tem 3 frases rolando aí, então ela tá bem rápida só para não demorar muito para vocês verem, mas a primeira coisa que ela coloca é meu nome, né? Olá, sou Marcos Lopes, e depois desenvolvedor JavaScript, vamos aprender juntos. Ela digita e depois ela volta apagando para fazer a próxima frase. A gente vai fazer tudo isso no nosso script. Então vamos preparar tudo que eu tenho aqui, tá? Eu já fiz esse code, tá? Esse code é um code que eu uso nos meus projetos e hoje eu quero dividir ele aqui com vocês. Eu vou deixar o repositório deles para você fazer um fork, mas vamos lá para vocês aprender, porque eu vou ter que explicar ele para você, tá? Aqui do outro lado, ó, é a aba que está aqui no meu VS Code, a gente tem só a estilização rodando, que é o nosso bin ali, o nosso cursor piscando, né? Então vamos dar uma olhada nele. A estilização do resto é básico, mas vamos olhar só ele, tá? O que tem aqui no HTML antes disso? Uma div com ID text. É onde a gente vai colocar o nosso script para colocar as frases, ok? No nosso style, tá? No nosso ID aqui, ó, fazendo font size, que eu estou dando aqui 4 rem, e o color, que é para a fonte ficar grande, para a gente poder ver aqui, tá? E o after, que é onde eu estou estilizando esse bin aqui, tá? Um content, a largura, a altura dele, inline block, tá? Porque senão ele vai ficar embaixo da frase e aí vai ficar estranho. Background color branco, por causa do fundo que eu coloquei. E eu fiz uma animação aqui que roda em 0,6 segundos. Vocês podem diminuir ou aumentar, fica aí a critério de vocês, ok? Opacidade, tá? Ele vai começar como 0. Por causa da animação, para mim não ter que colocar o to e o from ali. E aí, margin left de 10 pixels para ele dar uma afastadinha da frase, tá? Para ele ficar assim, ó, igual tá rolando aqui, ele não tá muito perto. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você achar legal. Vamos lá então fazer o nosso script que vai rolar tudo isso daqui. O keyframe, né, do CSS, agora vamos para o nosso script. Eu já puxei tudo aqui, ó, link do style, um script aqui em cima na head mesmo, usando o defer aqui, atributo, que ele vai esperar para fazer o carregamento, tá? E o nosso script. Como que a gente vai começar o nosso script, tá? A gente vai criar 2 funções, uma que vai escrever e a outra que vai apagar, ok? É isso que a gente precisa fazer. E a gente vai criar algumas variáveis que vão ser os valores de tempo e vão ser os indicadores para a nossa função, que vão determinar a condição. Só que a gente vai usar recursividade, que nada mais é que chamar a função dentro dela mesmo. Ok? Então vamos lá entender isso daí. Vamos criar aqui a const primeiro, para ficar fácil, array text, mas tudo junto, né? Aqui, array text. E a gente cria o que aqui? A gente vai criar um array, tá? O que a gente vai colocar no array? Vamos colocar, aqui vocês podem colocar a frase que você quiser. Eu tinha colocado um olá, vírgula, meu nome
é Marcos, tá? Próximo índice do array. Você pode fazer quantos você quiser aqui no array, tá? Se você quiser que a frase seja mais longa, tá? Aí você coloca dentro do mesmo índice do array, para ele não pular, ok? Ó, desenvolvedor JavaScript. Vamos colocar assim, ok? Ó, aqui nós temos o vamos codar juntos, ok? Então aqui ele está olhando um erro aqui, está me pedindo um erro, né? Porque eu fiz como objeto aqui, é um array, tá, gente? Mudamos aqui e aí ele já volta a funcionar normalmente. Tranquilíssimos, tá? Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai criar uma constante aqui, que é a writer time, tá? Que é o tempo que ela leva para escrever, tá? 50 a gente pode colocar. Vamos colocar 100. 50 fica muito pouco. Const remove time, que é o tempo que ele vai levar para fazer, né, a limpeza, tá? Ou melhor, não fazer a limpeza. Tanto o escrever quanto o apagar vai ficar a cargo do write time, tá? Eu vou deixar essa função assim, mas eu quero que você... Olha só, nesse momento aqui eu acabei falando função, mas essa variável que a gente está criando nada mais é que vai armazenar o valor de tempo em milissegundos que a gente vai utilizar tanto para a função que vai escrever e tanto para a função que vai apagar. Tá? A questão de apagar e escrever, né, ou seja, colocar na tela e remover essa velocidade, esse tempo, vai ser controlada por essa constante. Vamos lá então. Vocês entendam isso. Isso daqui, ó, vai apagar e escrever, ok? Eu vou deixar comentadinho assim. O remove time é o tempo que ele vai levar para fazer a remoção, o intervalo entre um índice do array e o outro, é um intervalo entre as frases, para depois executar a próxima. Então vamos colocar 1000 aqui, porque a gente está falando de usar milissegundos, ok? Claro, a gente vai ter um set intervalo, que é um set timeout, não um intervalo, um set timeout. Beleza? A gente precisa ter um let aqui, que vai ser o nosso index. Tá? Nosso index sentence. Que vai ser o quê? 0. O index sentence é para a gente numerar aqui cada índice do nosso array, para a gente poder incrementar e poder pegar o segundo índice do array, o terceiro índice do array, para a gente poder trocar as frases, tá? O nosso próximo let aqui vai ser o index char. Aqui a gente está falando aqui do nosso caractere, ok? A gente precisa, a partir de agora, fazer um const element, okay? E aqui fazer um value, bom, document query selector, e aqui a gente vai pegar o nosso ID, que é o text, correto? Se a gente quiser testar isso daqui, só digitar um consolezinho aqui, deixa eu ver se meu console está instalado, beleza, vamos vir aqui, ele não vai ter nada, né? Vamos vir para o console. Mas está ali o meu elemento. Ó. Ele pegou meu elemento e é isso que a gente precisava. Tá? Eu vou deixar o console. Quer ver? Ó? Eu vou deixar o nosso console rodando na parte de baixo. Nas aulas eu gosto desse jeito aqui. Fica bem bacana. E agora eu posso diminuir um pouquinho mais aqui. Ó, e deixar o VS Code aqui meio a meio. Beleza. Então tá bom. Temos o elemento ali. Limpamos o nosso console. Ele vai dar o rebuild ali. Fazer a nossa função, né? Function. Aí aqui vai ser a nossa funçãozinha bacaninha, tá? Temos que colocar um if aqui. Aí eu vou me tirar, deixa eu ver, vou me colocar aqui desse lado aqui. Ó, eu vou sair um pouquinho da tela e a gente já continua aqui codando, tá? Então vamos fazer um if aqui. Esse if vai ter o quê? Vai ter o index. O que ele vai fazer? A gente vai ter que fazer uma pequena verificação aqui. Que verificação que é essa, tá? Ele vai ter que ser menor ou igual a um array text baseado no que? No nosso index sentence. É aqui a primeira verificação que a gente vai fazer. Ponto length. Ok? Então a gente vai verificar se esse índice aqui ele é menor ou igual que o item, né, do nosso array, o nosso primeiro item aqui.
Porque se ele for maior, ele tem que passar para o item de baixo, né? Não adianta mais percorrer aqui, certo? Então vamos lá. A gente vai pegar o que aqui? O nosso elemento. Nosso element. A gente vai pegar aqui o nosso text content. Ok? Aí até aí tudo certo. A gente pega aqui o nosso array text. Aonde? No nosso index sentence. Tudo certo até aí? Aqui, então, vou diminuir a telinha aqui. A gente pode já puxar um método aqui que é o substring. E o substring vai fazer o quê? Pessoal, olha só. Vou voltar aqui e olha bem para mim aqui. É nessa parte que é basicamente o coração do efeito da digitação. A gente vai ficar cortando a string do array. Então, na primeira interação, a gente vai cortar o índice 0 no índice 0, porque a gente vai passar o que aqui, tá? A gente vai passar 0 no primeiro argumento, aqui, ó, aqui vai ser 0, vírgula, o nosso index caractere, que ele está começando como 0. Então, quando ele pegar no nosso primeiro array, ele vai pegar esse olá. Na segunda interação, o index caractere aqui, a gente faz o que com ele, tá? Aí você deve estar se perguntando, que segunda interação? Você já vai entender quando que vai rolar a segunda interação, tá? A gente pega esse index caractere e faz o quê? Incrementa ele. Então, ele executa isso aqui, vai incrementar. Na próxima interação, isso daqui já vai ser 1. Então, ele vai pegar o OL. Tudo de novo, ele vai cortar várias vezes a nossa string e isso vai parecer o quê? Que ele está digitando letra por letra. Aqui embaixo, a gente dá um set timeout. E o que a gente faz aqui? A gente chama a própria função. É aqui, gente, que tem o conceito de recursividade. Recursividade nada mais é que você chamar a função dentro dela mesma. Isso é um looping, tá? Só que você tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode ficar infinitamente, bloquear tudo, travar teu navegador. Se você não tiver uma condição, e qual que é a nossa condição? Nossa condição é esse if aqui. Ele vai ficar chamando até que esse if não seja mais verdadeiro. E aqui a gente vai usar o write time, né? Que é o tempo que o set timeout vai ficar chamando. Então ele vai chamar a cada 100, ele vai chamar a própria função. Então quando o JavaScript chegar aqui, ele vai ficar fazendo essa execução aqui. Ele vai ficar devolvendo essa execução aqui, beleza? Se ele não quiser fazer isso, se isso não for verdadeiro, a gente vai ter um else aqui, tá? Que a gente vai ter também um set timeout. E nesse set timeout a gente vai chamar o remove text, que é a função, tá? Que vai remover para a gente o texto usando o tempo do remove time. A nossa primeira parte é isso daí, pessoal. Tá executado o que a gente precisa agora do começo, tá? Vou me tirar de novo aqui, daqui a pouco eu volto. Essa função não existe, ele até está marcando aqui para mim. Claro que não, vamos criá-la aqui, function. A gente vai criar essa função como? Vai ter que ter algumas validações também. Então, vamos colocar aqui só o remove, abre a nossa função aqui, ok? E aqui a gente vai ter um if. O primeiro if vai validar o quê? O nosso index caractere. Se o nosso index caractere ele for maior ou igual a 0, que é o nosso primeiro índice lá do nosso item do array, né? Quando eu falo o índice, tem um índice do array e vai ter o índice do caractere na hora de cortar, tá? Esse index char é o índice do caractere, não é o índice do array. É isso que eu quero que vocês entendam. O índice do array é o index sentence. Até aí tudo certo, ok? Então vamos lá. Dúvidas? Se tiver dúvida aí, põe para mim nos comentários. O que a gente precisa fazer aqui? A gente vai pegar o elemento, tá? O elemento e vai chamar o text content. Vai ser igual o array text, tá? No que? No nosso index sentence. E a gente faz a mesma coisa aqui, um substring. Substring. E aqui a gente vai cortar ele no 0, índice, index. Feito. Chamamos de novo o que a gente precisava. Só que aqui tem uma questão. O que a gente vai fazer de diferente? Como a gente está removendo, a gente vai pegar o nosso index, caractere,
a decrementar ele, a reduzir ele. A gente vai começar a reduzir, porque ele vai terminar na memória com um valor maior. Então a gente precisa começar a reduzir. E aqui embaixo a gente dá o set timeout, remove text, para ele ir fazendo isso, né? Usando o tempo que é o write time. Ok? Até aqui tudo certo? Estão entendendo? Onde é que está a recursividade? Está aqui dentro, ó, aonde eu chamo a própria função. Isso daqui vai virar um looping. Então, ele vai executar esse if, se isso for verdadeiro, né? Quando ele chamar essa função aqui, se isso for verdadeiro, ele vai executar esse código que está aqui. Quando ele chegar aqui, ele, opa, tem que chamar de novo. Ele vai chamar de novo, vai ver que é verdadeiro e vai chegar aqui de novo. Só que toda vez que ele passar por aqui, ele vai estar incrementando ou decrementando esse índice aqui. E esse índice vai ser a nossa referência. Se isso daqui não for verdadeiro, o que vai acontecer? Se o nosso index character ele já passar por tudo que ele tem que passar ali. Então vamos lá, a gente vai pegar o nosso index sentence. Primeiro a gente tem que mudar aqui, né, o nosso else. Então, porque se aquilo ali não é verdadeiro, então a gente tem que ir para o bloco do else. O que a gente faz aqui? A gente incrementa ele. Ele está em 0. Então tá, se nosso index character ele não for maior ou igual a 0, significa que ele não cabe mais nessa condição. E quem que vai determinar isso? Essa variável aqui, né? Porque ela está decrementando. Quando chegar em 0, provavelmente vai para -1, daí já não bate mais aqui. Ok? Se não bater mais aqui, ele vem para o else. O else faz o quê? Vai deslocar a nossa função, nosso index sentence vai virar de 0, vai virar para 1. E isso vai fazer o quê? Vai ir para a segunda parte do nosso array. Tá? É isso que vai acontecer nessa parte aqui. E o que a gente tem que fazer agora? Fazer uma outra pequena validação aqui. Então, se index, aqui no nosso if, aqui, ó, se index sentence ele for maior ou igual a array text.length, aqui a gente vai validar o quê? A gente não vai validar o array. A gente não vai validar o item do array, porque não é o item do array que está nos interessando agora. Está nos interessando agora o array em si, que é passar para o próximo. Então, se o index sentence ele não for maior que a array length, a gente vai pegar ele e dar um index sentence igual a 0. A gente volta ele para o começo. Se ele não cair aqui nessa condição, a gente deixa ele rodar no set timeout aqui, com o index aqui incrementado, né? Claro. A gente deixa ele rodar aqui, write text, chamando aquela função como remove, com o tempo do remove time. Olha só, ficou bem legal. A gente fez duas funções aqui, tá? A gente está utilizando recursividade do JavaScript. Esse tipo de método, ele existe, tá, pessoal? Esse tipo de método, tá, pessoal? Ele existe, ele funciona, é aplicável, tá? Você pode aplicar em JavaScript, só que eu quero deixar um detalhe, um cuidado para você. Você não use isso com um grande volume de dados. Se você for usar um grande volume de dados, então é melhor você fazer isso com for each, com for, usar algum outro tipo de loop. Porque a recursividade, o meu objetivo é falar da recursividade aqui para vocês. Ela vai jogar a função na memória várias vezes. E se for dados muito grandes, vai ocupar mais memória. Para coisas pequenas, é uma excelente opção. Tá? A gente está percorrendo ali um array com 3 frases. É uma excelente opção. Eu vou deixar o script para vocês, o repositório, para vocês darem uma olhada. Vocês podem até melhorar, fazer de uma outra forma. Vai ficar a critério de vocês, mas o que eu quero que vocês entendam é a questão da recursividade. Vamos finalizar então aqui a nossa questão, que falta o quê? Falta a gente ver se está funcionando, né? Write text, a gente tem que chamar ele aqui para ele fazer a execução. Vamos salvar aqui. Note que ele demorou um pouco mais para ir para a próxima frase, claro, porque o tempo, ó, o tempo está relacionado a isso daqui. Então, tempo para ir para a próxima frase no array. É esse o tempo que ele vai levar, né? Mas ele vai percorrer tudo, ó. Basicamente o que aconteceu aqui, quando eu chamei esse set write text aqui para escrever de novo, ele identificou que o index sentence aqui em cima, ó, ele era 1, então ele vai para a próxima.
vai rolar tudo que tem que rolar. Quando ele não puder mais chamar aqui, ele vai vir chamar o remove text aqui embaixo. Vai entrar no remove text. Ele vai ficar repetindo esse bloco aqui, ó, toda vez. Quando não der, ele vai incrementar o index, tá? Então ele vai verificar que o index aqui não é menor que o array, né? Ele continua sendo, ele não é maior que o tamanho do array, então ele não vai voltar para o zero e vai chamar a minha função de escrever de novo. É aí que faz com que ele vá para o próximo item e escreva a próxima frase. Quando ele percorrer todo o array aqui, que ele vê que o index sentence ele é maior que o que contém no array, né? No array contém 3 itens. Quando ele vê que é maior que isso, ele marca o index sentence para zero e pode começar de novo. Essa função ela é muito legal, ela é muito bacana, pessoal. Então é isso aí, fizemos o efeito, fizemos a animação. Se você gostou dessa dica, considere se inscrever aqui no canal, você vai ajudar muito. Deixa comentário. E toda vez que eu vejo alguém se inscrevendo, eu vejo que o conteúdo é válido e isso me anima para trazer muito mais conteúdo. Então eu vejo vocês até o próximo vídeo. Vamos lá!